Reveladas, as 7 profecias de Enoque que cumprimem o plano divino e transformam vidas hoje. No terceiro ano de Joaquim, em meio à corrupção e decadência da civilização, um homem se destacou por sua fidelidade ao Altíssimo. Enoque, o sétimo desde Adão, caminhou com Deus em tempos sombrios, onde a maldade parecia reinar. As ruas empoeiradas da cidade refletiam a depravação do coração humano, enquanto as vozes da justiça eram sufocadas pelo clamor da iniquidade. Em um mundo tão perdido, Enoque erguia-se como um farol de esperança. Agora mais do que nunca, suas revelações divinas tornavam-se o chamado urgente ao arrependimento. Em uma manhã radiante, enquanto o sol iluminava o horizonte, Enoque reuniu seus amigos em uma clareira, envolto pela beleza da criação. Com uma determinação que queimava em seu coração, ele começou a compartilhar as 7 profecias que o Senhor lhe havia revelado. Ele falou da iminente vinda de um Salvador, um Messias que traria redenção e paz, que seria crucificado e ressuscitaria, permitindo que a humanidade fosse restaurada à comunhão com Deus. As palavras de Enoque eram como música divina aos ouvidos de seus ouvintes, que, tocados, iniciavam a reflexão sobre suas vidas e a possibilidade de um futuro melhor. No entanto, advertiu Enoque, não se esqueçam das advertências sobre os juízos que virão sobre os ímpios. Ele citou os antigos textos que falavam da ira de Deus descarregada sobre a maldade. O espírito do ser humano luta contra a verdade, mas Enoque não se intimidou. Em sua mensagem, estava implícito que a misericórdia de Deus ainda prevalecia, e que cada coração tinha a oportunidade de se voltar para ele e encontrar salvação. O tempo de arrependimento era urgente. Enquanto Enoque falava, seu coração se apertava ao ver amigos e familiares se afastando da vida piedosa, entregando-se a prazeres e vícios que as Escrituras advertiam. Assim, como um profeta com o peso de sua missão, ele clamava: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. Suas palavras ressoavam, e a multidão escutava atentamente. Algumas lágrimas começavam a escorregar em rostos endurecidos pelo desespero. E quando Enoque fez uma pausa e disse: se a queda é certa, qual será o nosso legado diante da eternidade? Um silêncio profundo se estabeleceu. O ar se tornava pesado, quase palpável, enquanto ele olhava nos olhos de cada um, como se pudesse ver suas almas. Ele sabia que a resposta não estava em suas palavras, mas na capacidade de cada um de se abrir à verdade de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com os olhos fixos na multidão, Enoque aguardava a resposta daquelas almas inquietas e aflitas, desejando que o Espírito de Deus penetrasse cada coração. O que aconteceria em seguida? Seriam estes homens e mulheres capazes de se arrepender e voltar para o caminho? A presença de Deus estava ali, e a história de esperança e transformação apenas começava. A multidão permaneceu em silêncio, mergulhada na reflexão e na dor de suas escolhas. Enoque, seu coração pulsando em compaixão, sentiu a gravidade do momento. No profundo abismo da iniquidade, onde muitos se perdiam, a voz do Altíssimo ecoava através dele, como um sino chamando a alma ao arrependimento. A atmosfera estava carregada de uma expectativa tensa, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Viver em trevas é a escolha de cada um, começou Enoque, olhando para o céu, onde nuvens escuras começavam a se formar. Mas repito, a luz ainda brilha, e os que a recebem não permanecerão nas sombras. O Senhor deseja que andemos em sua luz. Ao mencionar a luz divina, lembrou-se das antigas promessas feitas aos patriarcas, especialmente a Abraão, quando Deus lhe disse que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. Enquanto ele falava, alguns começaram a se mover. Canor, um homem de espírito inquieto conhecido pela sua avareza, ergueu a voz: Enoque, o que podemos fazer?
Como podemos voltar à luz que você menciona? Seu desespero era palpável, refletindo as lutas internas de muitos presentes. Arrependam-se. Enoque respondeu, sua voz firme como um trovão. Deus está próximo dos quebrantados de coração, e ele ouvirá o lamento sincero da alma que busca perdão. Salmos 34:18. Abandonem suas práticas malignas, deixem o orgulho que os cega. Ele está pronto para perdoar, mas é necessário que se voltem para ele de coração puro. Nesse momento, as nuvens overhead pareciam se mover mais rápido, como se as forças do céu respondessem ao clamor de Enoque. Os corações endurecidos começavam a se amolecer. A visão de muitos se turvava, e lágrimas brotavam como ribeiros. A presença do Senhor era palpável, tocando vidas e despertando um fervor que estava adormecido. Mas antes que o povo pudesse se entregar completamente ao arrependimento, um grito irrompeu da multidão. Era Matias, um líder local que se opunha a Enoque, e que sempre via nas palavras do homem de Deus uma ameaça ao seu poder. Você acha que pode nos salvar com suas histórias sobre luz e sombras? Tudo isso é ilusão, Enoque. Olhe à sua volta. A realidade é que somos dominados pelo poder e pela morte. O que você diz não mudará nosso destino. Enoque sentiu o peso daquela provocação. O orgulho cega. Ele não poderia deixar que a ira do homem desviasse o foco de sua missão divina. A mesma situação é a razão do meu clamor, Matias, retrucou Enoque. O que você considera poder é efêmero, o poder de Deus é eterno. Eu não falo por mim, mas pelo que o Senhor revelou. Haverá juízos para os que persistirem na iniquidade, mas haverá uma promessa de salvação para os que se voltarem. Matias se afastou, deixando o olhar de Enoque seguir suas costas, ciente de que o embate se intensificaria. Ele percebeu que a batalha não era apenas contra a imoralidade da sociedade, mas uma verdadeira guerra espiritual pelas almas do povo. Com o coração pesado, Enoque decidiu que não poderia hesitar. Precisava anunciar a próxima profecia, que falava do dia do Senhor, quando a justiça divina seria estabelecida. Voltou a elevar a voz, com fervor e determinação. Assim como o antigo profeta disse, o Senhor virá com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas 1:14-15. A eternidade nos aguarda. O juízo é certo, mas a promessa acompanhada de coração arrependido é infinita. À medida que suas palavras se espalhavam, uma nova esperança começou a surgir naqueles que escutavam. O plano divino, invisível para muitos, começava a se desdobrar. Mas enquanto Enoque falava, a pergunta se erguia no fundo do coração de cada ouvinte: o que será de nós quando o dia do Senhor chegar? Uma questão pesada pairava no ar, como um mistério que só o tempo poderia revelar. E assim, a presença de Deus se movia entre eles, prestes a divulgar mais de seu plano soberano, e os próximos capítulos daquela história divina começariam a se desenrolar. A congregação, misturada entre correntes de esperança e temor, aguardava ansiosamente as palavras de Enoque. O céu, agora prenhe de nuvens sombrias, parecia ser o espelho perfeito do coração angustiado da multidão. Enoque, em sua postura firme, sentia que o peso de sua responsabilidade aumentava a cada instante. Pois assim diz o Senhor: eis que eu enviarei um grande dia de escuridão sobre a terra, e todos os que não se voltarem para mim cairão no choro e no ranger de dentes, proclamou Enoque, sem hesitar. Sua voz ressoava como os sons de trombetas, ecoando pelo vale. Outros, mesmo os mais céticos, sentiam uma inquietação dentro de suas almas. Enoque contemplou as faces aflitas e reconheceu a luta interna que consumia cada um deles. Canor, mais uma vez, se adiantou, agora com um semblante mais sério. Mas, Enoque, como saberemos que essas palavras são verdadeiras? Como podemos confiar que essa luz não é apenas um sonho? Seu questionamento levantou murmúrios de dúvida por toda a multidão. Assim como o Senhor tem sido fiel em suas promessas para os nossos antepassados, respondeu Enoque, eu vos digo, se não houver uma volta genuína, o dia se chegará como um ladrão à noite. Rememorou a história de Noé, aquele que, em meio à corrupção, teve fé nas palavras de Deus. Noé acreditou e construiu, e assim foi salvo com sua família. A escolha de acreditar está diante de vocês agora.
A fúria de Matias, encerrado em seu orgulho, não se deteve. E o que você sugere? Que nos afastemos de nossas posses, de nossos modos de vida e nos foquemos na esperança de um perdão que talvez nunca chegue. A hostilidade em sua voz refletia a profunda resistência que muitos sentiam. Enoque, respirando profundamente, buscou uma resposta no íntimo de sua alma. O Senhor não deseja a morte do ímpio, mas que se converta e viva. Ezequiel 33:11. É um convite, não uma imposição. Há um prazo, irmãos, e o tempo é agora. Somente aqueles que se arrependem e criam naquela luz que vos apresento ganham a salvação. Enquanto há tempo, arrebata essa oportunidade. A multidão, em silêncio, começava a sentir o peso das palavras de Enoque, as chamas da verdade começando a derreter as barreiras do desapego e da incredulidade. E como saberemos que a promessa é certa? Uma voz feminina surgiu entre o público. Era a Selma, uma mulher conhecida por sua sabedoria, que tinha visto muito e perdido muito em sua vida através da avareza e do egoísmo que cercavam a cidade. Você irá ver as obras de Deus manifestas em vossas vidas, como um jardineiro que cuida de sua plantação. Semeiem em arrependimento e verão a colheita da graça, respondeu Enoque, com um olhar cheio de compaixão. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já disse ele, e não fará? Falou, e não o cumprirá? Números 23:19. O ambiente se transformou em um campo de batalha. Esperança e desespero travavam uma luta feroz dentro de cada coração. As nuvens começaram a reter uma luminosidade estranha, como se a luz estivesse lutando para penetrar a escuridão. A tensão aumentava enquanto as palavras de Enoque reverberavam, fazendo com que cada alma ali presente contemplasse a possibilidade de uma verdade maior. E lembrem-se, continuou ele, todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Joel 2:32. Deus está armado com misericórdia e está esperando que todos voltem a ele. Em breve, revelará o que está oculto. Corações novos serão dados e vidas transformar-se-ão. No fundo, um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão, um eco de busca, de esperança, e uma inquietante expectativa do que estava por vir. A presença de Deus, palpável, começou a inundar o vale. E neste dia, Enoque concluiu, saberão que o Senhor não abandonou seus filhos. Somente aqueles que se voltarem a ele poderão ver a sua face e viver. Mas antes que pudesse encerrar, uma voz imponente fez-se ouvir. Então, quem é este que se levanta para nos guiar? É ele o prometido? O murmúrio logo se transformou em um clamor coletivo, ondas de perguntas que se entrelaçavam. As Escrituras falam de um dia do Senhor, um tempo em que ele vindicará o justificado e o ímpio será posto em juízo. Um momento em que as profecias de Enoque se cumprirão, e a redenção será trazida à luz, declarou Enoque, enquanto a multidão, embriagada pela incerteza, se perguntava, seremos parte desse plano divino, ou perderemos esta oportunidade? E assim, com o céu escurecendo e a dúvida pairando no ar, o clima se tornava cada vez mais intenso, uma expectativa transcendental se formando. O plano de Deus, invisível e magnífico, estava prestes a fazer uma revelação sem precedentes. O que aconteceria em seguida mudaria o curso da história daquele povo, enquanto o tempo divino se aproximava. A larga multidão se agitava como um mar em tempestade, as vozes se sobrepondo em um clamor ansioso por respostas. Enoque, com o olhar firme e resoluto, percebeu que aquele momento era um divisor de águas. A angústia e a esperança dançavam no íntimo de cada homem e mulher que ali estava, como se todo o passado e o futuro se concentrassem naquelas palavras que ecoavam em suas almas. Assim diz o Senhor, declarou ele novamente, eis que virão dias em que levantarei em vocês um padrão de justiça, e aqueles que se dedicarem a mim conhecerão a vida eterna. Sua voz carregava uma autoridade que transcendeu a simples retórica, ensaiando uma melodia antiga que reverberava nas Escrituras. A multidão, inquieta, começava a sentir que o tempo se esgotava. As nuvens no céu, antes ameaçadoras, agora pareciam encenar uma batalha entre a luz e a escuridão, dando breves vislumbres do sol que ainda lutava para ser visto. Jesus, o Senhor, disse, e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8:12.
Essas palavras trouxeram um murmúrio de reconhecimento e reflexão entre os ouvintes, enquanto lembranças de promessas se acendiam em seus corações. Selma, observando a tensão, falou de novo, sua voz carregando o peso da experiência. O que devemos fazer, Enoque, para obter a promessa que você menciona? O sofrimento em sua expressão era palpável, e muitos se inclinaram para ouvi-la. Arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As palavras que Enoque pronunciava não eram novas, mas carregavam a gravidade do tempo presente. Esta é a promessa para vocês e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2, 38-39. Os murmúrios se intensificaram, um eco de lentas convicções começando a se formar. A alegria e a impotência se debatiam dentro de muitas almas. Somente aqueles que se entregassem à verdade poderiam viver a transformação que era oferecida naquela hora sagrada. A noite começou a cair rapidamente, o céu escurecendo, cada estrela tentando pregar sua luz num manto de sombras que avançava. Era como se toda a criação estivesse esperando, suspensa, aguardando a resposta da humanidade às palavras de Enoque. De repente, um silvo cortou a calmaria de expectativa, e um flash de luz cortou o céu negro, como se o próprio Deus estivesse se manifestando em meio à escuridão. E como saberemos, Enoque? Gritou Matias, agora visivelmente abalado, antes seguro e desdenhoso, mas agora atravessado pela dúvida e pelo temor. Vocês saberão quando o que está escondido se manifestar. Nos céus, os sinais serão dados, e o Filho do Homem virá em glória. Mateus 24h30. Levará tempo, mas a promissora luz que surge da escuridão certamente revelará o caminho dos justos. Um silêncio profundo se seguiu, passado um momento inquieto. O clima carregado de expectativa dividia os corações, e cada mente fervilhava com as implicações dessa revelação. Os que estavam atentos começaram a sentir que a história estava prestes a virar, o tempo havia chegado. Senhor, revele teus planos, pois as dúvidas nos cercam. A súplica, erguida no íntimo de muitos, ecoou em meio às chamas do futuro que se aproximava. Enquanto Enoque olhava para as nuvens densas, vislumbres de algo muito maior estavam para serem revelados. Ele podia sentir a presença de algo sobrenatural, uma confirmação de que o plano divino estava se alinhando. As aventuras venturosas da justiça e da redenção aguardavam aqueles que perseverassem. E assim, com o céu em brasa sob a escuridão crescente, Enoque disse, em breve, o que está oculto será trazido à luz. O caminho para a salvação se desdobrará como um manancial para aqueles que se decidirem seguir a verdade. Este é apenas o começo, e a história das futuras gerações dependerá de hoje. Ouvindo suas palavras, a multidão se dividiu, havia temor, havia anseio, mas também havia esperança que irrompia sob a superfície, esperando para despontar. Na mente de Enoque, um pensamento profético surgiu, como um eco sussurrante em uma caverna silenciosa. Quando todos os que são chamados pelo nome do Senhor se reunirem, ficará evidente que a grandeza de Deus se revela na transformação das vidas. Assim, enquanto a luz e a sombra batalhavam no céu, Enoque seguiu adiante, seus lábios prontos para transmitir uma nova revelação, um novo poder que cementaria ainda mais o chamado divino em meio ao frágil coração humano. A brisa da noite sussurrava entre as árvores, trazendo consigo os sons distantes da multidão ansiosa. A atmosfera estava carregada de expectativa e fé, como se o próprio céu estivesse prestes a desatar os mistérios que se escondiam nas profundezas do reino espiritual. Enoque, subindo em uma pedra elevada, preparou-se para falar, consciente da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Escutai, povo de Deus! Clamou ele, a voz ressoando como um trovão no silêncio. O Senhor, nosso Deus, estabeleceu um plano que transcende as gerações, e hoje, Ele revelará os segredos que têm estado ocultos nas Escrituras. Pois assim diz o Altíssimo, os tempos de bênção se aproximam e eu derramarei meu espírito sobrenatural sobre toda a carne. Joel 2h28. Um murmúrio percorreu a multidão. A promessa de Deus, que antes soava distante, agora pulsava viva entre eles, como o ritmo de um tambor que anuncia a chegada de um rei. Vocês estão prestes a testemunhar o cumprimento de 7 profecias, que trarão transformação não apenas a vocês,
mas a todo o mundo. Aqueles que se voltarem para o Senhor experimentarão um novo nascimento, como está escrito, e não estou dizendo que vocês devem nascer novamente de mãe, mas nascer do Espírito. João 3:6. Os corações começaram a se elevar, e as cabeças se curvavam, cativadas pela profundidade da revelação. Enoque respirou fundo, sentindo a presença divina palpável ao seu redor. A primeira profecia, começou ele com um brilho nos olhos, é a do arrependimento genuíno. O Senhor está pronto para que os pecadores reconheçam suas iniquidades e voltem seus corações para Ele, assim, encontrarão a verdadeira paz. Ao dizer isso, uma onda de quebrantamento tomou conta de muitos presentes. Olhares se cruzaram e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de alguns, enquanto o peso do arrependimento começou a ser sentido. A segunda, continuou Enoque, é a promessa do batismo com fogo. Estava escrito que João batizava com água, mas aquele que vem depois dele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Mateus 3:11. A purificação vem pela presença poderosa do Espírito, que transformará corações de pedra em corações de carne. A multidão agora estava em um estado de expectativa elétrica. Muitos levantavam as mãos, buscando a presença do Altíssimo, enquanto outros hesitavam, lutando contra a batalha dentro de suas almas. E a terceira profecia é a da alegria, como um novo vinho se derramando, disse Enoque, seu tom triunfante. A alegria do Senhor será nossa força. Esta alegria não depende das circunstâncias, mas da presença do nosso Deus. Em sua presença há plenitude de alegria. Salmos 16:11. Quando ele proferiu essas palavras, a noite parecia brilhar com uma luz especial, como se as estrelas estivessem testemunhando aquele momento sagrado. Enoque podia ouvir o murmurinho de diversas almas clamando por essa alegria prometida. Temos ainda mais, Enoque prosseguiu, sua voz agora um suave e mais poderoso som. A quarta profecia é a da comunidade, que será unida em amor. A Igreja do Senhor será um corpo unido, não dividido, e esse amor será o testemunho diante das nações. E os reconhecerão como meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 13:35. As expressões de esperança e dúvida intercalavam-se nos rostos da multidão. A humanidade ali reunida sentia o peso de suas feridas, mas a palavra de Enoque começava a curar as vulnerabilidades. A quinta profecia é a da cura, pois o Senhor enviou sua palavra para sarar os enfermos. Salmos 1:07-20. Ele ainda hoje opera milagres e curas. Aqueles que estiverem dispostos a crer e a receber, poderão ver a grandeza do Senhor se manifestando em suas vidas. E no cumprimento da sexta profecia, continuou Enoque, já sentindo vibrar da expectativa, virá a restauração de todas as coisas, pois o Senhor promete que não deixará seus filhos desamparados, mas levantará de suas ruínas, como o sol ao amanhecer. Uma onda de ânimo encheu a multidão, e muitos começaram a orar em voz alta, clamando pela restauração em suas próprias vidas e nas de seus amados. Enoque terminou com a sétima e última profecia, e finalmente, haverá a segunda vinda de Cristo, tão gloriosa e majestosa, cumprimento de todas as promessas. Os céus e a terra passarão, mas suas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Esta é a esperança que devemos guardar em nossos corações. Enquanto ele falava, as nuvens pesadas começaram a dissipar-se, dando lugar às primeiras cinzas do amanhecer. Enoque sabia que as promessas divinas não eram apenas palavras, mas uma realidade que poderia transformar vidas para sempre. Por fim, elevando os olhos ao céu, Enoque exclamou, assim como os sinais nos céus são uma demonstração da grandeza de Deus, preparem-se para o que está por vir. Envolvam-se em fervorosa oração, pois o que está por vir é além da imaginação dos homens. Não somente anseiem, mas preparem seus corações para receber. A multidão, agora fervorosamente unida em oração, mal sabia que a revelação estava apenas começando. Enoque sentiu, mais uma vez, a presença de algo poderoso em seu ser, um presságio de que maiores coisas estavam a caminho, e que o plano soberano de Deus estava prestes a se desenrolar. A eternidade aguardava. A atmosfera estava eletricamente carregada, e a multidão, agora unida em um clamor fervoroso, sentia os ecos de uma verdade latente ressoando em seus corações. Enoque,
com a força do Espírito Santo sobre ele, observou as almas elevarem-se em oração, e uma visão de luz celestial começou a se manifestar diante de seus olhos. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, revelando os propósitos divinos que estavam prestes a serem cumpridos. Enquanto a luz se intensificava, Enoque viu uma figura resplandecente, como o sol em seu esplendor, e um temor sagrado tomou conta de seu ser. Ele sabia que aquele era um sinal de que Deus estava prestes a agir de maneira poderosa. O povo de Deus! Exclamou Enoque, tomando coragem diante da manifestação divina. Preparai-vos! O Senhor está próximo. Com a multidão atenta, Enoque continuou. O que virá a seguir é uma intervenção do Altíssimo, uma resposta direta à busca e ao clamor de suas almas. É tudo parte do plano que o Senhor traçou antes mesmo da fundação do mundo. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O que começou como um sussurro no vento rapidamente se transformou em um grito coletivo de expectativa. As vozes se uniam, e lágrimas de esperança escorriam pelo rosto do povo. Enoque, percebendo a fragilidade e a sinceridade daquele momento, proferiu: a visão que Deus me deu é do fogo purificador que ardente vem. Ele é como a lavadeira que purifica o prata, e o Senhor, nosso Deus, nos purificará para que possamos ser um povo santo, separado para Ele. A multidão retumbou em clamor, e muitos prostraram-se em adoração, buscando a purificação prometida. A quarta profecia, que clamei, será agora a de que as famílias serão restauradas, pois assim diz o Senhor, eu restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Jeremias 33. O povo se unirá, não somente em local, mas também em coração, e neste amor, testemunharão ao mundo a transformação que o Senhor realiza. No entanto, enquanto Enoque proferia, sentiu que um espírito de resistência se erguia no fundo da multidão. Havia aqueles que, apesar da expectativa, hesitavam, presos às suas incertezas. Enoque dirigiu-se a eles com compaixão: não temais. O Senhor é a luz do mundo. Ele trouxe a vida, e essa vida é a luz dos homens. A escuridão não pode prevalecer contra a luz. João 1:4-5. Abri os vossos corações e deixai o Espírito Santo transformar-vos. Um silêncio pesado tomou conta, e a voz do Senhor parecia ecoar na alma de cada um presente. Portanto, não duvideis, pois as portas do céu estão prestes a se abrir. Não se esqueçam do que está escrito: quando clamarem, eu responderei, estarei com eles na angústia. Salmos 91:15. O tempo da resposta chegou, e muitos dentre vós verás a sua mão poderosa atuando em vossas vidas. Com um renovo de fervor, Enoque clamou por um batismo de fé, e muitos começaram a se levantar, afirmando suas decisões de crer. O céu parecia estar em comunhão com a terra, e nuvens de glória começaram a se formar, como confirmação das palavras proferidas. Enoque terminou em um tom elevado: a glória da segunda vinda de Cristo será o auge de nosso destino, mas antes dela, preparai o caminho do Senhor em vossas vidas. O que está por vir, ainda não é revelado, mas saibam que a mão de Deus é poderosa para salvar e restaurar. É nesse fervor que a multidão estava em pleno clamor, sem perceber que nas sombras, dúvidas começavam a se formar como nuvens escuras. Uma dúvida inquietante que desafiaria a custódia da fé do povo de Deus. O plano soberano de Deus se desenrolava, mas a batalha espiritual estava longe de terminar. O amanhecer traria mais do que luz, traria um teste de fé que muitos não esperavam. Assim, Enoque, tomado por uma profunda convicção, levantou seu olhar novamente. O que está reservado para nós é além do que podemos imaginar, mas este é um chamado à coragem. Pois o Senhor se prepara para exibir sua glória, e o que é preciso fazer é estar pronto para receber, pois o céu e a terra estremecerão com a manifestação de seu poder. O murmúrio entre a multidão cresceu à medida que o mistério da vontade divina se tornava mais intenso. As pessoas sentiam que estavam à beira de um novo recomeço, uma nova revelação. E enquanto a luz crescente iluminava os rostos esperançosos, Enoque sabia que, por trás do plano soberano de Deus, um grande desafio aguardava. A eternidade não apenas observava, mas também envolvia cada coração, oferecendo a chance de decidir, seguir a luz ou se perder na escuridão.
O clamor da multidão se intensificava à medida que a luz celestial dançava sobre eles, cada coração pulsando com a expectativa do que estava por vir. Enoque, percebendo a responsabilidade que lhe havia sido confiada, sentiu o peso das orações daqueles que o cercavam. Ele tinha sido chamado para ser um porta-voz do Senhor, e a visão que lhe foi dada não era apenas aquietar os ansiosos, mas preparar o povo para o que Deus estava prestes a realizar. Ao se colocar em pé, Enoque ergueu as mãos em adoração, invocando a presença do Altíssimo. Ó Senhor, que este povo possa ver e crer nas tuas promessas. Que cada homem e mulher aqui presente possa ser tocado pelo teu Espírito e transformado pela tua luz. A atmosfera tornou-se ainda mais opressiva, como se as forças do céu e da terra estivessem em tensão, aguardando um sinal. Ele podia sentir, como se um vento sussurrante soprasse ao seu redor, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Preparem-se! Ele gritou, pois a primeira profecia se cumprirá diante dos seus olhos. Enquanto proferia essas palavras, a multidão se aquietou, e o próprio céu pareceu responder. Enoque viu outra visão, um grande rio de água viva correndo entre as pessoas, flutuando como o Espírito Santo, prometendo cura e restauração. O Senhor disse, eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44:3. Aqueles que têm sede, venham. Ele é a fonte da vida. No entanto, no canto da multidão, Enoque avistou rostos endurecidos, olhos fechados pela dúvida e corações empedernidos que não estavam prontos para ser lembrados de suas fragilidades. Ó, povo de Deus, não fechem seus corações. Ele suplicou, vós sois o vaso escolhido do Altíssimo. Não sejais como a terra seca, mas permite que a água viva flua em vós, transformando cada parte de vossa vida. A tensão era palpável, e nesse momento um homem avançou para a frente, seus olhos relutantes brilhando com uma mistura de esperança e medo. Enoque, e se for apenas uma ilusão? E se a promessa que Deus deu a nós não acontecer? Enoque olhou fundo nos olhos do homem, sentindo sua angústia. Um Deus que promete é um Deus que cumpre. Está escrito, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23:19. A certeza que você busca não vem da carne, mas da sua palavra, que permanece fiel eternamente. À medida que o eco de sua voz se espalhava entre a multidão, a resistência começou a se derreter. As esperanças revigoradas transmitiam-se de um coração para outro, e lentamente, o murmúrio de dúvidas foi substituído por palavras de adoração. Enoque, percebendo a mudança, elevou ainda mais sua voz. Assim diz o Senhor. Preparem-se, pois a segunda profecia revela a restauração das famílias. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu restaurarei os laços rompidos. Os rostos antes sombrios começaram a brilhar com promessas, e as lágrimas eram um testemunho do que estava sendo feito nas almas. Casais se abraçavam, filhos corriam para os braços dos pais e a unidade se estabelecia como uma nova fundação, mas o espírito de dúvida ainda pairava precariou-se. Enoque sabia que a batalha ainda não havia terminado. Com um clamor fervoroso, ele se dirigiu a todos novamente, o Senhor não apenas nos unirá, mas nos provará. Pois está escrito, quando o fogo é temperado, traz o melhor ouro, Provérbios 25:4. Nesse momento, uma nuvem escura se formou acima da reunião, ameaçando interromper a obra de Deus. Um murmúrio de temor começou a se espalhar entre o povo, e Enoque, percebendo a inquietação, declarou com fervor, não temais. Pois mesmo nas tempestades, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente nas tribulações, Salmos 46:1. Agora que a luz começou a brilhar, a escuridão tentará apagar o brilho, mas o povo de Deus não será derrotado. E naquele instante, enquanto as palavras de Enoque ecoavam, uma nova visão irrompeu diante dele, uma ordem divina que trazia consigo tanto esperança como temor. Ele viu as mãos de anjos armados, prontos para a batalha, enquanto as portas do céu se entreabriam. O que está por vir é maior do que podemos compreender. O Senhor está convocando as hostes celestiais, e a terceira profecia será uma reveladora manifestação do seu poder. Com isto, Enoque olhou para a multidão com fervor, a cada passo que tomarem em fé, será um passo em direção ao cumprimento do plano soberano de Deus.
O desafio espiritual estava plenamente diante deles, e a pergunta ressoava no ar: quem teria coragem de avançar, não apenas para ver a glória de Deus, mas para crer e participar da obra que estava por vir? A resposta estava nas mãos do Senhor, preparando o palco para uma grande batalha entre luz e escuridão, entre fé e dúvida. Enquanto a nuvem escura pairava sobre a multidão, Enoque sentiu uma inquietação crescente no seu espírito, como se as hostes do mal se reunissem para atormentar a fé do povo. Em meio à crescente tensão, vozes sussurrantes se elevavam, e as dúvidas que estavam sufocando os corações tornaram-se quase ensurdecedoras. Ele teve clareza de que um embate espiritual se aproximava, e a vitória dependia da disposição do povo em crer. Escutem, filhos de Deus! Exclamou Enoque, a voz determinada cortando o murmúrio do desânimo. O Senhor notou a fraqueza do seu coração, e neste momento, Ele está falando à vossa fé. Não permite que o medo conduza seus passos. Pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Se realmente clamamos por um avivamento, precisamos estar prontos para lutar. A primeira vitória começa com a nossa entrega. A multidão, embora hesitante, começou a responder ao chamado. A adoração se renovou, e vozes anteriormente baixas começaram a entoar hinos, elevando um clamor ao céu. Enoque aproveitou a oportunidade e orou: ó, Altíssimo, enche este povo com coragem. Que cada coração seja inflamado pela nova aliança que tu estabeleceste com nossos pais e com cada um de nós. As visões continuavam a se desenrolar para Enoque. Ele via anjos descendo, trazendo consigo mensagens de esperança e promessas de libertação. O céu parecia vibrar, e uma mão poderosa se estendeu em direção ao povo. A terceira profecia se aproxima. E será que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Joel 2:28. O Senhor está prestes a se manifestar de uma forma que nunca antes vimos. À medida que as palavras fluíam, o ar ficou denso com a presença do Espírito Santo, e o clamor se transformou em um clamor fervoroso de unificação e fé. Venham, todos vocês que desejam ser instrumentos nas mãos do Senhor. Ele está convocando cada um de vocês a um novo nível de compromisso. Vamos juntos perfurar a barreira do medo e fazer o que é ordenado. A nuvem escura acima começou a se dissipar, como se a adoração e os corações rendidos fossem os raios de luz que enfrentavam a escuridão. No entanto, um novo desafio surgiu. No fundo da multidão, uma figura se destacou. Era um oficial da cidade, conhecido por sua oposição à crença que Enoque proclamava. Com um semblante de desdém, ele gritou: por que deveríamos acreditar em suas palavras? A história nos ensina a desconfiar de promessas que não vemos cumpridas. A palavra desse homem ecoou como um trovão, e muitos da multidão pareciam vacilar. Enoque sentiu a távola girar novamente. Mas, em vez de responder com raiva, ele olhou nos olhos do homem e, com compaixão, disse: entendo teu temor e a frustração que pode estar entre vocês, mas lembrem-se, Deus é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. A verdadeira prova de fé é caminhar em direção ao que está por vir ainda que não possamos ver. Os sussurros de apoio começaram a surgir entre o povo, enquanto muitos fervorosos se levantavam, sentindo o desejo de testemunhar o Senhor em ação. As luzes começaram a brilhar ainda mais intensamente, refletindo a esperança renovada. Enoque exclamou: vamos adorar com todo o nosso ser. Porque na adoração encontramos o abrigo, na entrega, encontramos a vitória. E naquele momento, uma onda de adoração explodiu, ocupando o espaço e fazendo as portas do céu se entreabrirem mais uma vez. O Espírito Santo, como um vento impetuoso, desceu sobre a Assembleia. Enoque sabia que o nível seguinte do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, e as lágrimas de gratidão começaram a brotar entre os rostos. Preparem-se, ele disse com fervor renovado, pois o que está reservado para nós é mais do que prometido. O Senhor vai movimentar céus e terras em nome de seu povo. A quarta profecia será um testemunho de sua glória infinita, mas isso dependerá da nossa disposição em sermos membros ativos de sua obra redentora.
Com essa última declaração, a expectativa aumentou, e uma nova frustração estava prestes a nascer, pois algo monumental estava a caminho, algo que mudaria tudo, e as palavras de Enoque pareciam despertar um clamor profundo de revelações maiores ainda por vir. O próximo passo estava diante deles, mas, até que a verdade se desvelasse, o tempo de espera e prova testava a fé de todos. Enquanto a adoração ressoava, um estremecimento percorreu a multidão. Enoque, entregue ao fervor do espírito, sentiu a atmosfera pulsar com uma nova energia. À medida que as vozes do povo se uniam como um coro celestial, a tensão e a expectativa alcançavam seu ápice. Ele percebia que uma revelação estava prestes a se desdobrar diante dos olhos de todos, como era amplamente prometido nas Escrituras. De repente, um rugido de trovão estalou no céu, e a nuvem que antes parecia amedrontadora agora se iluminava com relâmpagos, revelando figuras celestiais que se moviam rapidamente, portando mensagens do alto. Enoque levantou os olhos, e a visão de um glorioso ser angelical apareceu sobre ele. Era como se o próprio céu descesse para ouvir e observar o clamor do seu povo. O povo de Deus, exclamou Enoque, com uma voz ainda mais forte. Ouçam atentamente. O Senhor tem algo a dizer a vocês. Preparem os seus corações, pois um novo tempo está sobre nós. As palmas estavam em reverência, enquanto a luz resplandecente envolvia o profeta e a multidão. O anjo, com uma voz ressonante, proclamou: Assim diz o Senhor Deus, lembrem-se de que, ao vir este dia, eu levarei os corações impuros e os tornarei puros. Hoje, a profecia que vem a vocês não é apenas para ouvir, mas para ser vivida. Preservem a fé e busquem a verdade. A reverberação das palavras do anjo ecoou na mente e no coração do povo, e muitos começaram a encher seus olhos de lágrimas, sentindo a presença de Deus tangível ao seu redor. Enoque continuou: Irmãos e irmãs, o que foi dito, se cumprirá. E todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Joel 2:32. Este é o tempo de transformação. Entre a multidão, muitos sentiam a urgência de deixar para trás os grilhões da dúvida e da desconfiança. Com a cada nova palavra, as correntes do desânimo eram rompidas. As pessoas começaram a responder, levantando suas mãos ao céu em um clamor por libertação e salvação. Era uma cena de rendição e expectativa, um vislumbre do que estava por vir. No entanto, não desapareceu a voz do oficial que havia desafiado Enoque. Ele ainda estava posicionado entre os incrédulos, agora com um semblante mais sombrio, tomando cada uma das palavras como um espinho em sua carne. Como podem crer em algo que não veem? É fácil falar de milagres. Onde estão as provas? Ele gritou, sua voz se elevando acima do clamor do povo. Enoque, percebendo a necessidade de não deixar a dúvida prevalecer, disse: O Senhor diz, felizes os que não viram e creram. João 20:29. A fé não é baseada apenas na visão, mas na confiança em aquele que é fiel. E, se permanecermos juntos, veremos a sua glória. As vozes continuaram a se elevar, e o Espírito Santo parecia correr pelo grupo, como um vento que não pode ser contido. Enoque virou-se novamente para a visão celeste, sua percepção aguçada. Ele sentia que mais profecias estavam prestes a se manifestar. Uma revelação se adensava em seu espírito. Sobre vocês está a quarta profecia. Ele exclamou. Será a última peça do plano que Deus traçou. Hoje, será derramado o Espírito e muitos profetizarão em nome do Senhor. Aqueles que estão perdidos encontrarão salvação, e os que estão doentes serão curados. A multidão caiu em murmúrios de espanto e expectativa, pois sentiam que algo sobrenatural estava se formando, algo que excedia suas expectativas mais profundas. O oficial, no entanto, parecia combatido por um tumulto interno e a incredulidade que crescia dentro dele. Enquanto Enoque orava e esperava, um som diferente começou a ressoar na linha tênue entre o céu e a terra. Era um chamado distante, uma convocação que poderia ser ouvida pelos ouvidos mais sensíveis ao que estava divinamente emaranhado. Preparai-vos, pois eu derramarei meu espírito sobre vocês. Continuou Enoque. E acontecerá que, com o mover do espírito, profecias profundas serão reveladas.
Mas, mal sabia o povo que, dentro daquela multidão exaltada, estavam se aglomerando novas forças que procurariam silenciar a voz de Deus, e as provações ainda estavam para se intensificar. O conflito espiritual não estava acabado. Em cada revelação, um desafio se erguia. Biografando um novo amanhecer, a luta entre a fé e a dúvida tornava-se mais intensa, e o clamor que socorre a necessidade profunda do povo estava prestes a encontrar-se com a soberania de Deus. Um novo mistério começava. O que acontecerá quando a quarta profecia se cumprir? Que mudanças aguardavam a fé do povo de Deus, e qual a duração dessas provações que iriam determinar a fé deles? Assim, o plano soberano de Deus desenrolava-se como um pergaminho, e a jornada apenas começava. O clamor fervoroso da multidão reverberava nas colinas ao redor, enquanto a luz radiante começava a envolver cada coração presente. Enoque, tomado pela presença divina, percebeu que a quarta profecia estava prestes a se revelar de forma ainda mais profunda. As nuvens que antes eram ameaçadoras agora serviam como um pano de fundo para a grandeza do que Deus planejava realizar naquele dia. Povo de Deus, preparem seus corações! Exclamou Enoque, com os olhos fixos nas visões que dançavam diante dele. A manifestação do Espírito Santo está iminente, e aqueles que estão preparados verão a glória do Senhor em suas vidas. Enquanto ele falava, uma onda de energia percorreu a multidão, como um relâmpago atravessando o céu, e muitos começaram a sentir-se invadidos por uma sensação inexplicável de amor e esperança. As promessas de Deus estavam prestes a se desdobrar diante de seus olhos, desafiando ainda mais a incredulidade que pairava sobre alguns. O oficial que se opunha a Enoque, conhecido como Abner, cruzou os braços e lançou um olhar cético ao profeta. E onde estão as provas dessas promessas? O que dirás a nós que lutamos contra a vulnerabilidade e a dor das nossas vidas? Sua voz, carregada de erudição, ecoava no espírito da multidão, e o temor começou a se espalhar. Abner, Enoque respondeu com firmeza, nós não buscamos provas visuais, mas a certeza que vem do coração. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1. O Senhor não mudou e não mudará. Ele está aqui, e através da fé, muitos testemunharão sua obra de transformação. Aqueles que invocarem seu nome encontrarão a verdadeira liberdade. À medida que suas palavras ecoavam, uma transformação espiritual começou a acontecer. O vento leve trazia um suave sussurro, e as nuvens, antes densas, agora pareciam se afastar, como se a própria criação estivesse respondendo à voz de Deus. Eis que o Senhor vai derramar seu Espírito sobre todos nós, declarou Enoque, e muitos profetizarão. Esse é o tempo que foi prometido, onde os sonhos e as visões sobre nós serão renovados. Nesse instante, como um relâmpago que ilumina a escuridão, a luz divina começou a se manifestar, pintando o céu com cores vibrantes. A multidão ficou em silêncio, olhos ampliados em espanto, enquanto a atmosfera mudava ao redor deles. Esse mistério do Espírito começava a se revelar, e muitos se entregavam, com a esperança brotando no fundo de suas almas. Enquanto Enoque orava fervorosamente, ele viu a luz pairar sobre homens e mulheres, tocando seus corações. Muitos começaram a se prostrar em adoração, e as lágrimas de arrependimento fluíam como rios de graça. A unidade começava a ser restaurada, e o povo, antes dividido, agora se juntava em um clamor coletivo pela intervenção divina. Assim, ouvirei do céu e exaltarei o meu povo, pois é tempo de abraçar as promessas de Deus. Enoque proclamou, sentindo a presença de algo sobrenatural envolvendo cada um ali. A energia nascida da fé genuína era palpável, e sob as asas da providência divina, a multidão sentia que um novo amanhecer estava prestes a surgir. Mas mesmo no meio da angústia e da esperança, uma sombra se erguia. Do fundo da multidão, um grupo de opositores começou a murmurar em dúvida, e as palavras de Abner ressoavam. Isso não é mais do que uma ilusão coletiva. Ao final, a realidade prevalecerá e muitos serão decepcionados. Enoque, agindo como um mediador entre a luz e a escuridão, olhou nos olhos de Abner e disse, nos tempos antigos, os homens também duvidaram das promessas, mas a cada palavra que Deus pronunciou, sua fidelidade se cumpriu. Assim diz o Senhor, eis que eu sou o Senhor, e não sou o homem,
Números 23:19. Ao passo que você persiste na dúvida, outros aqui estão se aproximando de uma nova vida. Com a situação em ebulição, a expectativa estava crescendo. A vítima da dúvida começava a se intensificar, mas a esperança crescente começava a dominar. Os que creram em Enoque agora se erguiam, fortalecendo o clima que envolvia a multidão. Preparem-se para o que está por vir. Hoje, serei um canal de bênçãos e transformações. Enoque clamou, atraindo a atenção de todos, e muitos começaram a se levantar, amparando uns aos outros, firmes em um espírito de união. O céu estava abençoando a terra enquanto as nuvens pareciam compungidas, e a luz da manhã começava sua vitória gradual sobre a escuridão. Mas a batalha espiritual ainda persistia, e Enoque, ao observar a inquietude de Abner, sentiu a necessidade de dobrar-se em oração. Ó Senhor, ele implorou, afasta as dúvidas e fortalece a fé de teu povo. Que cada um que ouvir tua voz se levante em coragem e creia no que ainda não vê. Que a tua verdade prevaleça. Um poderoso vento soprou novamente, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor do profeta. As nuvens, agora tingidas de dourado, fizeram o povo sentir a proximidade de algo extraordinário. As vozes de adoração se misturavam, criando um mar de sons que clamavam pelos altos, onde as promessas de Deus esperavam para se manifestar. Está vindo um novo amanhecer. As portas do céu estão abertas, e a promessa do Espírito será revelada em cada coração aberto. Enoque, sentindo um chamado poderoso, sabia que a quarta profecia seria apenas o começo de muitas transformações planejadas no plano soberano de Deus. Enquanto o céu se iluminava ainda mais, a multidão, agora cheia de expectativa e fé, não sabia que a verdadeira prova da transformação espiritual estava prestes a iniciar. A batalha entre luz e escuridão continuava, e a pergunta surgia em cada alma presente: estamos prontos para seguir a luz que se aproxima ou seremos deixados para trás na escuridão? O mistério do plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se, e as vidas de todos os presentes seriam para sempre alteradas. Que novas revelações aguardavam? O coração de Enoque pulsava, e a certeza de que a história ainda não era completa, mas que o amanhecer do que Deus estava prestes a realizar era brilhante e glorioso.